Irmãos, nós continuamos nossa caminhada no Evangelho de Marcos, capítulo. Opa! Ficou mais fraco agora, hein? O Evangelho de capítulo 6. Muito bem. Versículo. Versículo 30. Ouviu 30 aí? Acredito no Pirajá. Mas nós vamos manter as nossas Bíblias abertas e nós vamos analisar esse texto parte por parte. Não vamos ler ele integralmente, não. Vamos ler trecho por trecho e abordar cada momento para nós podermos compreender, né, assim, na sua plenitude, o que o texto está passando, para a gente ver os passos, né? Como é que esse texto ele tem alguns momentos, umas divisões bastante claras, né, de momentos em que esse episódio ocorre, né, da forma como esse episódio acontece. Nós vamos perceber, como nós tratamos na vez passada, o Senhor Jesus Cristo havia enviado os seus discípulos, os apóstolos. Eles foram de dois em dois, né? Eles foram pregar o Evangelho, e o Senhor Jesus Cristo os revestiu de autoridade para pregar. Nós vimos isso. Eles revestiram de autoridade com a possibilidade de operar milagres, de expulsar demônios, de curar os enfermos, né? Ele deu da sua autoridade aos discípulos, aos apóstolos. Quando nós tratamos disso, nós vimos que Marcos, ele meio que interrompe todo esse movimento, né? Porque até aqui nós vamos perceber que existe um movimento, algo muito claro, e de movimento dos discípulos e do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o Evangelho de Marcos ele é bem corrido, mas de repente Marcos ele dá uma parada e faz uma digressão. Ele dá uma parada para fazer um relato da morte de João Batista. E nós vimos essa interrupção, né, esse ato que acontece no movimento do discípulo, porque era um elemento importantíssimo, porque aquele que havia sido enviado pelo próprio Deus para ser o que aplanaria o caminho do Senhor, aquele que haveria de anunciar o Salvador, aquele profeta que diz o Senhor Jesus Cristo, era o Elias que o Antigo Testamento declarava que ele haveria de vir. E o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ele veio. E quem era ele? O Senhor Jesus Cristo declara que era João. E João, ele de fato, por apontar os erros da corte, né, principalmente da mulher de Herodes, do relacionamento adúltero que eles mantinham, né, ele acabou perdendo a cabeça. Nós aprendemos algumas lições importantes nesse texto. E os discípulos voltam. É interessante que eles voltam, e no relato de Marcos, eles apenas relatam: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito. Versículo 30. Ele só faz isso. Em outra passagem, em outro evangelho, eles mostram a alegria, né, de tudo quanto aconteceu, né, dos milagres que eles operaram, que os demônios se submetiam a eles. Isso tudo está incluído nessa frase rápida aqui, né, de Marcos. Porque o Marcos tem um propósito aqui de mostrar algo muito interessante dentro do ministério e dentro da vida cristã, que eu creio que é algo fundamental. Então, no versículo 30, no versículo 31, ele, 31 e 32 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte em um lugar deserto, porque eles
tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós do barco para um lugar solitário. Nós vamos ver que esse projeto foi quebrado. Esse propósito de se retirar caiu por terra. Mas, ao contrário de nós imaginarmos que o Senhor Jesus Cristo e que o evangelista Marcos está querendo ensinar a gente um ativismo aqui, né? Pelo contrário, é importante que se compreenda que o Senhor Jesus Cristo é que propôs o descanso. O Senhor Jesus Cristo é que propôs que ele se retirasse. Eles vinham de um trabalho intenso, eles vinham de uma missão, eles contaram, fizeram um relatório, eles estavam felizes, mas eles estavam desgastados. O Senhor Jesus Cristo percebe isso. Eles já não eram pessoas comuns, porque eles eram discípulos de Jesus Cristo, estavam sempre com eles, e onde os milagres ocorriam, e eles mesmos operaram milagres nessa missão, que eles já eram pessoas públicas. Não apenas o Senhor Jesus Cristo era facilmente reconhecido, mas aquelas pessoas que estavam com ele também eram facilmente reconhecidas pela população. É claro que as pessoas queriam ver, principalmente, obviamente, a Jesus, mas ele já era um grande ponto de referência. Onde estava Pedro, certamente Jesus Cristo estava por perto. Então eles eram facilmente reconhecidos, os apóstolos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele propõe: vamos nos retirar. A gente aprende aqui que depois de um trabalho intenso, é necessário descanso, é preciso um momento para refletir, até para refletir sobre o propósito de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eles precisavam refletir sobre tudo aquilo que eles vivenciaram. Jesus vez por outra parava para descansar e para orar. Foi Jesus que propôs a retirada para repousar. Se Jesus Cristo propôs uma parada para repousar, é porque isso é importante. Depois de muita atividade, depois de muitas vitórias, de muita labuta do Evangelho, eles precisavam refletir sobre aquilo. Porque o trabalho na proclamação do Evangelho, ele tem alguns efeitos, muitas vezes alguns efeitos colaterais. Por exemplo, a gente pensa que a pessoa, depois de muita vitória, depois de uma evangelização em que pessoas se convertem, que aquilo vai animá-la mais e mais e mais. Mas a gente não vê isso, por exemplo, na vida de Elias, contra os profetas de Baal, que depois daquela grande vitória, em que Deus demonstra o seu poder, em que Deus atende a oração de Elias, e que o fogo desce dos céus e queima toda aquela água, né? Suga toda aquela água que ele tinha colocado, e a oferta é queimada, e ele simplesmente mata todos os profetas de Baal. Depois daquilo, ele sente medo, porque a rainha, ela simplesmente faz um propósito na vida dela, de matar ele. Ele sente medo e vai para uma caverna. Mas depois de tudo que Deus fez, não era para ele estar aí. Se eu enfrentei 400, essa rainha é café pequeno. Ele não pensou isso. Ele estava desgastado a ponto de pedir a morte. Muitas vezes nós nos desgastamos. Nós precisamos sim de parar para descansar, de parar para refletir sobre aquilo que Deus operou na nossa vida, para que nós que fomos instrumentos para ensinar algumas pessoas, possamos aprender com aquilo que Deus operou na nossa própria vida, porque muitas vezes Deus nos usa para ensinar muita gente, para abençoar muita gente, mas nós não aprendemos a usufruir dessa grande bênção que foi ser usado por Deus.
muito grande. E passa o tempo de igreja e nós nos desgastamos. E nos desgastamos a ponto de muitas vezes sair da equipe, do ministério, seja lá onde for que você esteja envolvido. Por isso é importante uma parada. Devemos fugir do ativismo, devemos frear de vez em quando. Esse é um elemento muito importante. Mas é preciso entender que o descanso, ele não tem o valor em si mesmo. Porque muita gente abandona porque diz que já trabalhou muito. Descanso não tem valor em si mesmo. O descanso, ele só tem valor por causa do trabalho. Aliás, é descanso porque houve trabalho. Pergunta para o desempregado se ele quer descansar. Não. Agora, a pessoa que trabalhou o ano inteiro, ela precisa do mês de férias. Então, a proposta aqui, a queda do ativismo, não é cair no parasitismo. Não é deixar de trabalhar. O descanso é para quem trabalha. O descanso é para quem se desgasta do Evangelho. O descanso é para quem sai. Mas quando volta, precisa do descanso. Mas isso aqui introduz esse texto. E eles ouviram o Senhor Jesus Cristo. E eles estavam saindo para um local retirado, para poder descansar, para poder refletir. E aí o texto, a partir do versículo 33, diz assim: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O que acontece aqui? O que acontece é uma mudança de plano. Eles mudaram os planos. E para mim, essa passagem é a passagem chave. Principalmente o versículo 34 é a grande chave. As pessoas vão pensar que esse texto, o foco é na questão do pão, né? O foco está na questão do milagre que aconteceu. Inclusive a Bíblia aqui, né, na sua divisão, ele coloca a primeira multiplicação dos pães e peixes, que foi um grande milagre, né? Um milagre que sana a fome de centenas e centenas. Naquela época era algo incrível, era algo que ficaria marcado, e ficou tão marcado que ele é relatado por todos os evangelhos. É algo muito importante dentro do contexto. Nós vamos ver esse milagre relatado em Mateus capítulo 14, Lucas capítulo 9 e o evangelho de João, que se destaca dos outros evangelhos, né, por conter poucas partes do que tem nos outros três, mas ele, dessas poucas partes, fez questão, no capítulo 6, relataram a multiplicação. Mas, a meu ver, o enfoque do partir do pão, o enfoque social, puramente social, vai ser dado lá no capítulo 8, porque ele vai relatar mais um milagre do partir do pão. Existe uma outra multiplicação do pão. Nessa aqui, o que vemos são os discípulos chegando de um trabalho árduo. E o Senhor Jesus Cristo chamando: vamos descansar, vamos para o deserto, vamos orar e refletir a respeito de tudo que vocês fizeram. E eles estão indo, mas a multidão chega, e o Senhor Jesus Cristo olha para aquela multidão, e o coração dele aquece por aquele povo, e ele tem misericórdia por aquele povo, e ele tem uma profunda compaixão por aquele povo, e porque ele tem uma profunda compaixão por aquele povo, ele muda os planos. Isso é muito importante.
Isso é muito importante. Apesar do trabalho por descanso, muitas vezes o amor impõe as mudanças de plano. A compaixão impõe as mudanças de plano. O sacerdote passava, diz a parábola do Senhor Jesus Cristo, ele passava, ele viu um homem caído, derrubado, maltratado por bandidos, estava quase que morto, ele olha e passa direto. Ele olha e passa direto porque ele tinha planos, ele tinha algo a fazer no tempo, e ele não podia perder o tempo dele ali. Mas não foi o que fez o samaritano. O samaritano também tinha um projeto, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo a alcançar, mas ele mudou os planos por compaixão, por amor. O amor, ele faz com que nós mudemos os planos. Isso é muito importante. A igreja não é uma máquina. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje aniversaria, faz 153 anos, caracterizada por sua constituição, por sua organização, por ser uma instituição antiga, ela, apesar dessa organização, ela não é uma máquina. As paredes, a madeira, o púlpito, a constituição da igreja não estão acima das pessoas. Nunca. Isso é muito importante. A igreja, ela é formada por seres humanos. E o objeto de trabalho do carpinteiro é a madeira. O objeto de trabalho do eletricista são cabos elétricos, eletricidade, seja lá o que for. Mas nós trabalhamos, nós lidamos com pessoas. O pensamento é outro, a história é outra, o trato é outro. A construção de uma casa pode esperar. Uma pessoa passou fome, uma pessoa adoeceu, nós estamos construindo essa janela para a glória de Deus. Tudo bem, estamos construindo essa janela para a glória de Deus, mas de repente o irmãozinho caiu doente, aí nós temos R$300, os R$300 para comprar a janela, e aí o irmão precisa de R$300 para ser internado. O que a gente faz? Muda os planos. Porque a janela não pode estar acima do ser humano. Você não pode amar mais uma janela do que uma pessoa. Os irmãos compreendem? Eles tinham um plano. Vamos descansar. Vamos pensar um pouquinho em tudo quanto nós vivenciamos até aqui. Isso é importante para vocês. Eu quero que vocês reflitam disso. Mas, de repente, ele vê pessoas, e ele olha para aquelas pessoas e tem misericórdia, e compadece delas. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Apesar do trabalho por descanso, muitas vezes o amor impõe as mudanças de planos. O amor impõe a permanência ou o retorno à obra do Senhor. E é importante que se diga com mais ênfase aqui, repetindo, não é o amor à obra pela obra. Não era o amor à obra pela obra, era o amor às pessoas. Porque se fosse a obra pela obra, descansar também faz parte da obra.
refletir e orar também faz parte da obra. É o amor às pessoas. E aí, nós aprendemos que o amor impõe a mudança de plano, o amor impõe a permanência, ou o retorno à obra. Não é um retorno pela obra, não é um amor ao ativismo, mas é um amor a pessoas, seres humanos, pessoas que Deus ama. Aí nós vimos aqui, tudo bem, paramos, mudamos os planos, nós agora vamos cuidar dessas pessoas. O samaritano também parou, mudou o rumo dele, resolveu cuidar daquele homem que estava caído. Mas aquele homem estava com extrema dificuldade. Não bastava simplesmente levantar aquele homem e tirar a poeira dele. Não é isso? Ele levou aquele homem para uma pensão, ele pensou-lhe as feridas, ele cuidou daquela pessoa, etc. Ele fez aquilo que estava ao alcance dele. Muitas vezes a mudança de plano e aquilo que o amor nos impõe a fazer traz juntamente com isso desafios. O desafio imposto pela obra, o texto a partir do versículo 35 diz o seguinte: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-me vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Esse é o desafio. Um desafio claro. Eles têm uma multidão. O texto diz que eram centenas de centenas, 3.000, 5.000, mais do que isso, porque não contavam as mulheres e as crianças, como certamente tinha muitas mulheres e muitas crianças, então tinha muito mais. Quem contava-se apenas os homens e os seus grupos, as suas famílias, contadas pela cabeça do líder do lar. Então, eles tiveram esse desafio. Eles eram um grupo pequeno de discípulos, pessoas que haviam passado um período missionário. O que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer? Mandou levar dinheiro? Não leve nada. Quando eles voltaram, se eles foram sem nada, eles voltaram como? Sem nada. E é provável que o pouco que eles tinham ali alguém deu para eles. E o outro evangelho vai relatar que o peixe, na verdade, vem de uma criança, um jovem. Queridos irmãos, o desafio, uma multidão tinha que comer, uma grande soma de dinheiro era necessária, mas eles não tinham esse dinheiro. Isso era um desafio. Desafio é algo estranho à igreja. A igreja não passa por desafios? Quantas vezes, nesses anos todos que estamos aqui, nós passamos por alguns desafios? Por que se chama desafio? É desafio porque é maior do que as nossas possibilidades. Porque se não fosse maior do que as nossas possibilidades, não se constituiria um desafio, mas rotina. Se é desafio, é porque é maior do que as nossas possibilidades. E vira e mexe chega um desafio para que nós enfrentemos, e nós muitas vezes queremos fugir dos desafios, mas o Senhor Jesus Cristo diz: negativo, não vai tirar a multidão não, dê vocês mesmos a eles o que comer. Enfrente o desafio, enfrente o desafio.
mas o amor faz. A Bíblia não diz que os discípulos tiveram compaixão daquele povo. O Senhor Jesus Cristo mandou eles enfrentar o desafio, porque o Senhor Jesus Cristo teve profunda compaixão deles. E uma pessoa que ama, fica, não abandona o barco. Não abandona quem está precisando. Se vocês notarem, no texto seguinte, do milagre como o Senhor Jesus Cristo anda por sobre o mar, o texto vai mostrar que esses discípulos estavam com muita dificuldade, né? De entender aquilo. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Olha só, depois de Jesus Cristo andar sobre a água, eles tiveram dificuldade de ver tudo aquilo, de entender tudo aquilo, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Queridos irmãos, enquanto o Senhor Jesus Cristo partiu o pão e partiu os peixes, enquanto o Senhor Jesus Cristo operou aquele milagre, quando milhares, 3, 4 mil pessoas começaram a comer e se fartar, o coração daquele grupo estava duro durante o milagre. Estava endurecido a ponto de não compreender. Um coração endurecido não ama. E um coração que não ama não enfrenta desafios. O coração que ama enfrenta desafios. O amor faz com que aceitemos os desafios impostos pela proclamação do reino de Deus. Não é simplesmente você chegar na rua e distribuir um folheto e dar as costas e sair fora. Não é, não. Não é você bater na casa de alguém e ficar 10 minutos lá, e aí você ouve daquela pessoa que o marido dela atraiu, que o filho dela está envolvido com drogas, né? Aí você fala de Jesus para ela, dá as costas e vai embora. Isso não é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é dar a você mesmo o pão. A proclamação do Evangelho é dar a você mesmo a solução para o problema daquela pessoa. Mas a gente não quer ver a solução, porque muitas vezes o nosso coração está endurecido. E coração endurecido não ama, e o coração que não ama não enfrenta desafios. O amor faz com que aceitemos os desafios. Agora, tudo bem. Fica uma questão. Como eu enfrento esse desafio? Se o desafio é maior do que aquilo que eu tenho. Versículo 38. Até o 40 diz assim: e ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50, de 100 em 100 e de 50 em 50. Aqui, nós vemos o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a enfrentar o desafio. O desafio continua maior. Tá? Enfrentar o desafio não significa que você ainda tem a solução do desafio. Mas significa que você não vai encontrar a solução se você não enfrentar. Essa é a grande questão. Você tem que enfrentar o desafio. Como é que você enfrenta o desafio? Com aquilo que você tem. O que você tem? Eu só sei
cozinhar e fritar um ovo. É só isso que você sabe? É só isso que você tem certeza? Tem. É o suficiente. Dê isso. Eu sei cantar. Sabe mesmo cantar? Sei cantar. Sabe fazer mais alguma coisa? Sei cantar e sei varrer o chão do templo. Então você já não tem mais uma coisa só. Você já tem duas. Dê os dois. Você tem 5 pães, 2 peixes. Dê o que você tem. Dê o que Deus te deu. Porque o que você tem não é teu. Dê o dom, se é dom, é porque foi te dado. Que pode parecer pouco, mas é assim que se enfrenta desafios. Davi, ele não tinha uma armadura, que a armadura que ele vestiu era de Saul. Vocês se lembram do texto? O que Davi tinha? Davi tinha uma funda. Ele sabia mexer naquele negócio. Com aquela história de funda, ele já tinha matado um leão e um urso. Ele não sabia atacar um guerreiro com aquela armadura. Ele não sabia nem se movimentar naquela história. Mas todo guerreiro precisa de armadura. Como é que vai enfrentar um gigante sem armadura? Mas eu não tenho armadura, eu só tenho uma funda. E é por isso que eu vou. Ele enfrentou o desafio com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele sabia fazer, com aquilo que Deus tinha dado a ele. Você não tem que ser tímido e achar que o seu dom é insuficiente, que aquilo que você tem, os bens que você tem, é muito pouco. Sabe por quê? Porque ninguém tem o suficiente. E tudo quanto nós temos é Deus quem nos dá. E se ninguém tem o suficiente, e as pessoas estão enfrentando os desafios aí fora, e estão vencendo muitos desafios aí fora, é porque tem alguma coisa dessa história por trás. Mas acontece que Deus não vai mover a história dessa igreja enquanto essa igreja não der tudo que tem. Enquanto nós estivermos nos economizando o tempo todo, nos poupando, eu não tenho tempo para fazer as visitas que o presbítero Vicente faz. Vicente de repente faz 10 visitas. Eu só posso fazer uma, mas eu não vou fazer nenhuma porque eu não posso, não tenho tempo. Você pode fazer uma? Faz uma. Você pode. Dê o que você tem. Nada justifica você não dar o que tem. Porque todos nós temos alguma coisa para dar. Porque aquele que tem, diz o Senhor Jesus Cristo, e será acrescentado. Mas aquele que não tem, até o que tem, e será tirado. Frase estranha. Aquele que não tem, até o que tem, e será tirado. Significa que ele tinha, mas guardou para ele. Significa que ele tinha, mas não quis dispor. Significa que ele tinha, mas não quis gastar aquilo que ele tinha. Tinha 2 peixinhos e 5 pães, mas era tão pouco que ele guardou para ele. Ele não quis partir. Quem não está disposto a dar o que tem, não está preparado para enfrentar desafio algum. É essa que é a história. O relato que eu já contei aqui, que eu fiquei impressionado. Os cristãos chineses, missionários, foram para o Irã pregar o evangelho naquele país que mata cristãos, e o camarada estava pregando o evangelho na rua. Você não tem medo de ser preso? Perguntou um outro crente para o chinês. Mas tem como ser missionário e não ser preso? Ele não entendia o que o cara estava falando. Ser missionário aqui é ser preso também. Faz parte. Não existe ser missionário e não ser preso.
Ele estava disposto a enfrentar o desafio. O desafio que no país dele, que é um país comunista e que existem igrejas que o Estado permite, que funcionam lá, mas funcionam como o governo manda elas funcionarem. E quando o bispo católico desobedeceu às regras e fez algo que o governo não mandou, o bispo na semana seguinte desapareceu. Desapareceu. Mas os evangélicos estão lá, pregando o evangelho. E já são mais de 40 milhões. Porque eles resolveram dar tudo que eles tinham. Tudo. O amor, só o amor, faz com que nós possamos nos doar plenamente. Só o amor. Nós temos pouco. Mas o que nós temos para fazer? Se temos pouco, desistir? Não. Se temos pouco, entregamos tudo. É esse o ensino da vida própria. Aquelas pessoas davam tudo que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha. Deu tudo que ela tinha para a obra do Senhor. E ela não deu o que ela tinha para tocar por bênção. Ela deu o que ela tinha para a glória de Deus. Fechamos, irmão, versículo 41, vamos lá. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000. 5.000. Queridos irmãos, é aqui que está a diferença da igreja, corpo de Cristo, não instituição, mas a igreja, corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo nela. Essa é a igreja, tá? Que se diferencia de toda e qualquer organização aí fora. Esse é o diferencial. O diferencial é aqui. Quando nós agimos da forma como Cristo age, como nós aprendemos pela manhã, quando somos imitadores de Cristo, agindo em amor e amor sacrificial, Deus opera os seus milagres. É justamente disso que nós estamos falando. Quantas vezes aqui nós vivenciamos, né, coisas que foram acontecendo conosco porque alguém se dispôs. Vamos, por exemplo, nos colocar no lugar do pastor Cláudio lá de Tinga. Os irmãos que foram lá e nós que viemos aqui, diante do relatório dos irmãos, sabem as dificuldades. Mas acontece que aquele irmão, em meio a muitas dificuldades, ele desistiu, ele ficou. Mas daqui a pouco apareceu uma igreja lá. Nós. E outras apareceram. Mas nós vamos lá. E nós ajudamos. E temos ajudado até hoje. Isso fomos nós sendo instrumentos de Deus para abençoar alguém que resolveu enfrentar o desafio. Nós fomos o milagre de Deus na vida daquele homem, daquela família. Não temos mérito nenhum nisso. Deus nos usou. Mas nós vivenciamos isso aqui, em muitas outras atividades, em que nós resolvemos enfrentar desafios com pouco
E quando você de fato ama, você enfrenta desafios, com tudo que você tem, Deus está junto. Não tem a menor possibilidade de Deus não estar junto nessa história, porque você está seguindo o script divino. Deus vai estar contigo e Ele vai operar na sua vida. Esse é o grande ensino. Só o amor é capaz de vencer os desafios. Por que só o amor é capaz de vencer os desafios? Porque o amor sempre é fortalecido pelo poder de Deus. É só o amor, esse amor ágape, esse amor que imita o amor de Cristo, esse amor que se compadece por pessoas. É esse amor que faz com que você dê um pão e 10 comam. É só esse tipo de amor. É só esse tipo de pessoa que ama dessa forma, e Deus vai lá e opera com o seu poder. O grande pregador Spurgeon, ele conta, num momento de profunda depressão, aquelas depressões que fazem com que a pessoa jogue tudo por terra. Ele, andando lá pelas ruas da cidade, uma chuvosa, ele sofria de gota, e ele, caminhando pela rua, ele viu uma igrejinha pequenininha, que o culto estava acontecendo lá com meia dúzia de gente, com frio medonho, ele pequeno, e ele entrou lá e não tinha pastor. A igreja, o pastor não estava presente, estava pregando um irmão da igreja. O irmão da igreja mal sabia falar, mas o irmão da igreja pegou a Bíblia, pegou o texto bíblico, ele leu, olhou para as coisas, estava sentado no último banco, praticamente apontou o dedo para ele, falou a palavra de Deus para ele. Spurgeon levantou dali em outro mundo. Basta dizer que no século XIX, a igreja dele foi construída para 5.000 pessoas sentadas, e as pessoas pegavam senha, a ponto de ter 15.000 de audiência no século XIX. Estamos falando de mega church do século XXI, não. Para assistir um culto em 3, 4 sessões naquela igreja. A ponto do grande pregador músico chegar lá na igreja dele, vindo dos Estados Unidos, e querendo saber o que estava acontecendo ali, ele senta e vê Spurgeon pregar, e ele começa a chorar. Ele disse assim: se Deus age naquele homem desse jeito, ele pode agir também. Mas sabe por que Deus agiu naquele homem daquele jeito? Porque ele agiu em alguém que usou o que tinha. Ele mal sabia falar, mas sabia ler. Leu as Escrituras e falou a palavra. E o poder de Deus agiu. Queridos irmãos, hoje é o dia de você, de fato, entregar a sua vida ao Senhor. De largar essa vida mais ou menos de crente beira-sola. Tudo que você faz, de todas as suas atividades, é um empecilho. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho, porque eu não tenho. Despegue essa multidão e deixe que cada um para a sua casa. É isso que nós falamos com Deus diariamente. A minha proposta, que é a proposta de Deus para a minha vida e para a vida dessa igreja é: vá você, vamos nós, e dar com a pessoa, enfrentar o desafio, porque vale a pena, mas
você nunca vai enfrentar um desafio se não amar de verdade. A questão é, você ama de verdade, profundamente, com todo o seu coração. Quando você vê alguém caído, as lágrimas venham aos olhos, a ponto de você não conseguir dar mais um passo se não for em direção àquela pessoa para ajudar. Enquanto nós não formos assim, não adianta querer ver milagre de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas quando nós enfrentarmos os desafios, olharmos os gigantes na nossa frente e disser para os gigantes, você pode vir com lança, com o que você quiser, mas eu vou a você em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, coloca amor nos nossos corações. Amor vindo de Ti. Amor profundo, Senhor. Ó Deus, por Ti em primeiro lugar, Senhor, e pelas pessoas que Tu tens colocado, Senhor, no nosso convívio, pelas pessoas que estão aí fora e que nós precisamos alcançá-las, Senhor. Coloca amor em nossos corações, porque se tivermos verdadeiro amor, Senhor, temos certeza, Senhor, que teremos força e teremos vontade de enfrentar todo e qualquer desafio que se colocar diante de nós, porque o poder não está em nós, o poder está em Ti, e sabemos que naqueles que verdadeiramente amam se faz a Tua presença, Senhor. Ó Deus, abençoa essa igreja que aqui está, abençoa todas essas pessoas que Tu trouxeste aqui, Senhor. Aquece os nossos corações, Senhor. Aquece cada um, aquece cada família, cada ministério, cada sociedade, Senhor. Aquece, Senhor, o coração desse conselho da igreja, Senhor, a começar pelo pastor, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, não mais fugir da dificuldade, não mais, Senhor, esconder os nossos dons, Senhor, mas pelo contrário, motivados por compaixão, motivados por amor verdadeiro, enfrentar as dificuldades e vivenciar aqui os Teus milagres. Nós clamamos, Senhor, que opere na igreja assim, opere em nossas vidas.